50 anos de um álbum sensacional, uma verdadeira festa que reuniu dentro de um estúdio grandes nomes da história do rock. A partir de agora, em Altos Plays, 50 anos. Desde o começo de 2024 eu já estava prometendo um episódio especial sobre esse álbum dentro de outros episódios que eu já fiz sobre álbuns que completam 50 anos em 2024. E chegou o momento de trazer para vocês um álbum incrível, um dos meus discos prediletos da história do rock, um álbum cheio de histórias sensacionais, participações de músicos surreais num mesmo álbum, um recheio de boas histórias do rock and roll, excelentes músicas. E agora, em setembro de 2024, chegou o momento, porque é exatamente um mês onde ele foi lançado, e eu trago para vocês um especial sobre este álbum do Ronnie Wood, o primeiro álbum solo dele, do Ron Wood, I've Got My Own Album to Do, lançado em setembro, precisamente no dia 13 de setembro de 1974, ele saiu na Inglaterra, e além disso também tem um detalhe especial nesse disco, nesse álbum, porque dentro da minha discoteca é o único álbum que eu realmente considero como coleção, que eu coleciono algumas edições. Sempre que eu vou encontrando alguma edição diferente desse álbum, eu vou lá e pesco, porque eu resolvi que esse seria o álbum que eu iria realmente colecionar. E eu vou trazer para vocês ao longo desse episódio todas as edições que eu tenho por enquanto dele. Eu tenho aqui uma edição, outra edição, mais uma edição, e aqui mais uma edição, e daqui a pouco eu vou contar cada detalhe dessas prensagens que eu tenho aqui, e também eu vou trazer um faixa-faixa depois para a gente ir desvendando, porque é um álbum que realmente é cheio de mistérios, assim, a ficha técnica, quando saiu, não saiu com todos os músicos, claro, por questões de direito autoral, de outras gravadoras e tal, porque realmente, gente, o Ronnie Wood reuniu todos os amigos, e os amigos do Ronnie Wood em 74 não era qualquer amigo, eram grandes amigos e grandes estrelas do rock and roll, e eu vou trazer aqui para vocês algumas dessas histórias, contextualizar agora no comecinho um pouquinho de o que estava rolando nessa época e como que se deu o start desse álbum. Boa parte dessas histórias ele revelou em 2007, nesta autobiografia do Ronnie Wood, que recomendo, por sinal, que é uma das melhores autobiografias da história do rock, histórias geniais aqui que tem nesse livro, então, lançado em 2007, né, a autobiografia, né, oficial do Ronnie Wood, recomendo a leitura, não sei se ele saiu em português, não tenho certeza agora, mas enfim, vale a pena correr atrás, porque não é só sobre esse álbum, que tem várias histórias, e como eu falei, é um álbum que ao longo do tempo é que os fãs foram descobrindo quem ia participando, porque o Ronnie Wood, antes da biografia, ele foi revelando alguma coisa em entrevistas e tal, mas realmente é um disco que tem a participação de grandes músicos, tem histórias surreais, que eu vou tentar pelo menos trazer algumas dessas histórias, e como eu falei, depois fazer um faixa-faixa aqui para trazer para vocês, porque é muito legal. Isso inclusive ajuda, um dos encartes, né, oficiais traz aqui o que a gente conhece, né, como trackboard, né, das gravações, que mostra assim quem tem em cada uma das faixas, mas nem tudo é revelado nesse trackboard aqui, porque realmente não podiam alguns desses artistas aparecerem em outros álbuns, mas a partir de agora vamos fazer uma imersão, vamos para o ano de 1974, há 50 anos atrás, para falar então deste álbum, dessas músicas e dos músicos que participam então do primeiro álbum do meu amado mestre Ronnie Wood. Antes de trazer alguns detalhes, vale a gente situar em que momento de vida e obra estava o Ronnie Wood em 1974. Os Faces, né, a banda que vinha com Rod Stewart, Ian Mac, Kenny Jones e Ronnie Lane, já tinha se desconfigurado totalmente, gravaram o último álbum de estúdio, o Ooh La La, em 1973, seguiram fazendo alguns shows até o comecinho de 1974, e aí cada um foi para um lado, né, o Rod Stewart, enfim, já vinha trazendo
muito mais força na carreira solo, mas também com a participação do Ronnie Wood nos seus discos, inclusive em 74 também o Ronnie Wood gravou também o Smiler do Rod Stewart, e ele estava assim no começo do ano ainda meio que num limbo e tal, e resolveu começar a trabalhar num álbum solo. O Ronnie Wood nesse momento ele estava morando numa residência chamada The Week, que faz parte totalmente desse álbum, porque no porão dessa casa, dessa mansão em Richmond, que fica no sul de Londres, na beira do rio Thames, no porão ele construiu um super estúdio e começou a testar algumas músicas, né, chamar alguns amigos para tocar, e começou a produção do primeiro álbum solo. E aí, já assim, ainda nos primeiros meses de 1974, ele já estava assim criando algumas faixas, né, fazendo algumas jams e tal. E a história desse disco, a gente pode dizer que começa também com um encontro muito importante, não só para o Ronnie Wood, como também para a história da música e também, né, e acaba refletindo no lançamento desse álbum e nas gravações. Aqui, na autobiografia do Ronnie Wood, ele conta direitinho essa história, que é o seguinte: teve uma noite que a esposa do Ronnie Wood, na época, foi numa festa, num bar, no centro de Londres e tal, e encontrou nessa festa ninguém menos que Keith Richards, o Rolling Stone. Keith Richards estava lá, estava já muito doidão, e ele literalmente pediu socorro. Imagina, para o Keith Richards pedir socorro para alguém, para ser retirado de uma festa, é porque a situação estava já muito louca, né? O Keith Richards chegou para a esposa do Ronnie Wood e perguntou: me tira daqui, pelo amor de Deus, que eu tô assim, não aguento mais essas pessoas em volta, essa loucura toda. E perguntou para ela: cadê o Ronnie Wood? Tá aqui sozinha, e o Ronnie Wood, onde é que tá? E ela falou pro Keith Richards: o Ronnie Wood tá em casa começando a gravar um disco solo, ele montou um estúdio no porão e tá lá gravando, não sai mais de casa e tá lá testando e fazendo algumas jams. Na hora, o Keith Richards só disse: me leva para lá agora, me tira daqui e me leva para tua casa, lá para casa de vocês, Ronnie Wood, para eu ficar lá pelo menos essa noite com vocês. O que era para ser apenas uma noite virou 4 meses. O Keith Richards foi para casa do Ronnie Wood e ficou lá por 4 meses, e aí que começa a crescer cada vez mais a história do álbum, primeiro álbum solo do Ronnie Wood. Então daí o que chega na área já começam a jams e tal, e o que era para ser realmente uma noite virou 4 meses do Keith Richards morando na casa do Ronnie Wood, né? Aqui na biografia ele fala que, apesar de ele estar morando lá, mas o Keith Richards ia para casa só para buscar mais roupa e voltava correndo para os estúdios e para casa, para The Week em Richmond. Nesse momento os Stones também estavam começando ali a produção do álbum It's Only Rock and Roll. Então, assim, são histórias, como vocês vão ver, acabam se cruzando por aqui. Mas vamos lá, eu acho que é importante já de largada, enfim, já revelei um dos músicos que está participando, e como eu falei, é um álbum cheio de mistérios que a gente foi descobrindo, né, ao longo do tempo, de quem é que estava participando do álbum. Eu vou pegar somente uma das edições antes de mostrar detalhes de cada uma delas para vocês, porque se repete na maioria delas o que realmente saiu na época como créditos, e também vou mostrar na capa aqui alguns mistérios para vocês. Mas podem ver já aqui em cima, ó, que traz a banda que participa do álbum aqui, que é o Willie Weeks no baixo. Aí a gente tem o Andy Newmark na bateria, o Andy Newmark, que também já era super brother da galera ali também. Tem ainda o Ian Mac, né, o parceiro de Faces do Ronnie Wood, e acreditam também o Keith Richards. Então tá aqui, ó, Willie Weeks, Andy Newmark, Ian Mac, e também aqui, né, que vai revelando assim aos poucos. É só esse time que eles revelam. Na verdade, o Willie Weeks no baixo, o Andy Newmark e o Ian Mac eram os grandes parceiros de jam sempre do Ronnie Wood, e que vão acompanhar ele ao longo dos próximos álbuns. Mas isso é uma história para uma outra edição. Vamos à capa, que já revela algumas participações e alguns segredos, né? Aqui, então vamos de novo ao detalhe na capa. Aqui é na sala dessa casa, The Week, que virou literalmente assim a colônia de férias de todos os roqueiros de Londres ou outros músicos que visitavam a cidade e iam direto para casa do Ronnie Wood. Então tá aqui, né, o Ronnie, né,
na capa, com essa carinha aqui. Depois eu já vou falar sobre o título do álbum também, que é super curioso. E aqui atrás que vai aparecendo a galera. Ó. Aqui, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Ó. Aqui na ponta tem o baixista, o Willie Weeks, escondido lá na portinha, assim, tem um cara chamado Jan Russell, que era o tecladista que gravou muita coisa com o Cat Stevens, com George Harrison, Pocosoft, Bob Marley, Thin Lizzy, no álbuns do Mick Taylor também, um super tecladista, mas que tocou também muitos álbuns solo do próprio Rod Stewart também. Falando em Rod Stewart, tá ele escondidinho aqui de lado, esse aqui é o Rod Stewart. Aqui do lado o Ian Mac, tecladista, né, dos Faces, parceirão da galera. Baterista Andy Newmark, né, que veio do Sly, Family Stone, estava por Londres também. Lá no fundo o Keith Richards. Aqui ainda não consigo ter certeza, mas provavelmente aqui é um engenheiro chamado Chuck, o engenheiro de som que está aqui no cantinho. Então a gente vai aqui, ó, tá lá o tecladista escondido, Rod Stewart aqui de lado, Ian Mac, Andy Newmark, e lá atrás o Keith Richards. Então aqui é o que é revelado, né? Se bem que tem alguns aqui que não revelam, né? Como o próprio Rod Stewart e também o super tecladista, o Jan Russell, um cara que gravou com muita gente, um super músico de estúdio, por sinal. Então estão aqui todos reunidos na sala de Ronnie Wood. Por ser uma casa afastada do centro de Londres e das badalações, a casa do Ronnie Wood, a The Wick, em Richmond, né, onde foi gravado esse álbum, virou quase que um QG secreto de grandes músicos que iam para lá para passar dias, noites intermináveis. E no porão dessa casa, o Ronnie Wood montou um dos melhores home studios da história do rock, pelo menos até aquele momento, né? Até aqui no livro eu vou pegar alguns detalhes aqui, que ele fala, né, que o primeiro grande projeto dele, assim que saiu dos Faces, foi comprar essa casa em Richmond, que é conhecida como The Wick, e montar um estúdio onde ele gastou mais de 25 mil libras na época, que, enfim, até hoje é muito dinheiro, imagina na época, assim, e montou um super estúdio com os melhores equipamentos, mesa nível, tudo que você pode imaginar de equipamento de som. Ele pediu uma força para vários engenheiros com quem ele tinha trabalhado e montou o estúdio dos sonhos no porão dessa casa. E aí, que durante o livro aqui, que ele vai contando que aí tu vai entender, vocês vão entendendo muito do clima do que rolava, né? Daí, claro, a galera ia para lá, ficavam fazendo jam session noite inteira, as noites que viravam dias, que viravam semanas, que viravam meses, e ele conta que tem uma parte que é muito divertida, digamos assim, que ele, daqui a pouco a galera ia dormindo no chão lá do estúdio mesmo, e ele fala aqui num trecho, né, que daí vou tentar traduzir rapidamente aqui, era muito comum eu apagar, né, imagina o estadinho das figuras, né, dormir no chão do próprio estúdio, e quando eu subia novamente para a sala, já tinha mudado todo mundo que estava antes lá, né, tinha vezes que eu chegava na sala, tava lá o George Harrison junto com toda a trupe do Monty Python, imagina a loucura, né? Numa outra noite ele voltava pro estúdio e daí mudava a turma que estava lá em cima na sala dele jogando sinuca, disse que era uma das mesas de sinuca mais perigosas e famosas da história do rock, que ficava nessa sala do Ronnie Wood. E ele falou, então, daí tinha o George Harrison com o Monty Python numa noite, daí eu acordava no outro dia, né, depois de ter dormido no chão do estúdio, eu ia lá pra cima, daí ele diz, olha os nomes aqui, né? Eu subia na sala e tava lá o Greg Allman, tava lá o Paul McCartney, tava lá o Keith Richards, o Ringo e tal, e tem uma aqui, eu já vou emendar, eu já vou trazer aqui, ó, né, algumas histórias aleatórias que estão aqui na biografia, e ele falou que tem uma passagem que é muito, muito curiosa e divertida aqui, que teve uma noite que eu recebi apenas os grandes bateristas da história da música, né? Teve uma noite que casou de estar junto ali na galera, ninguém menos que Keith Moon, Ringo Starr e o Andy Newmark, que já estava ali gravando com eles, só que aconteceu um problema. Eles tinham apenas um kit de bateria para 3 bateristas, e 3 não era qualquer baterista, né? Keith Moon, Ringo Starr e Andy Newmark. E aí, para poder rolar alguma jam, estavam só eles, estavam o Ronnie Wood e 3 bateristas dentro de casa. Acho que foi um momento raro onde não tinham outros músicos. E ele conta aqui que resolveu, então, ensinar para o Keith Moon e para o Ringo Starr uma nota musical, a nota Mi. E aí ele fala, bom, daí eu ensinei o
o Keith Moon e o Ringo Starr a fazer a nota Mi na guitarra ou no violão e tal, e daí a gente ficou muito doido, enlouquecemos e passamos a noite inteira tocando uma música apenas no acorde de Mi. Então vocês vão imaginando todo esse entorno, assim, dessa galera que realmente chegava para visitar ele, acabavam ficando alguns dias, acabavam rolando jams, e é dentro disso que eu já trago para vocês uma explicação que também está aqui nesse livro, né, que ele conta assim que é sobre como chegou ao título do álbum, né, que é I've Got My Own Album to Do, né, que é basicamente, traduzindo assim, eu tenho que fazer meu próprio disco, né, porque que era isso? Daí dá para imaginar, assim, eu pelo menos imagino o Ronnie Wood naquela facerice dele, que os músicos chegavam lá, né, e gravavam alguma coisa e tal, e ele não dizia, não, fica aí mais tempo, não sai agora, vamos gravar mais uma coisinha e tal, e diz que uma das grandes frases, provavelmente do George Harrison, porque aqui também tem algumas coisas nesse livro que é provavelmente, porque a memória do Ronnie Wood também levemente fragmentada, principalmente nesse período que era muito louco e tal, mas ele conta aqui também que essa era uma frase, né, I've got my own album to do, que eram os músicos já na rua, assim, que o Ronnie Wood chamando eles, volta aí, vamos gravar alguma coisa, e teve um dia que o George Harrison disse, não, Ronnie, eu tenho meu próprio álbum, eu tenho que fazer meu próprio álbum agora, assim, parei que eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir para o meu estúdio fazer o meu álbum. Então a história sobre o nome era sobre, na verdade, a resposta que muitos desses músicos já traziam pro Ronnie Wood, quando ele dizia, fica mais um pouquinho, grava mais um take e tal, não sei o quê. E ele, não, vou gravar o meu próprio álbum, era o que os músicos diziam para Ronnie Wood para seguirem os seus trabalhos. Imagina o nervosismo do Ronnie Wood e a loucura que não era aquilo, assim, entra e sai de músicos, o Ronnie Wood insistindo para alguns ficarem para gravar mais alguma coisa, e eles tinham que gravar o próprio álbum, mas antes de gravar eles participaram então do I've Got My Own Album to Do. Então a partir de agora eu vou trazer mais alguns detalhes e mais algumas histórias magníficas assim por trás de algumas dessas sessões de gravação e vamos desvendar então num faixa a faixa quem participa desse disco e também como se cruzam algumas histórias, principalmente nesse momento, né, onde o Ronnie Wood não está mais nos Faces e já está literalmente com um pezinho nos Rolling Stones, já que o seu hóspede querido Keith Richards estava lá por 4 meses. Vamos lá. Para ajudar nesse faixa a faixa, eu vou pegar aqui esse trackboard, né, que é uma ficha técnica, né, simplificando, que é usado em todos os estúdios, onde tu vai colocando ali quem é que está participando das faixas, para depois colocar nos créditos e para saber, né, exatamente quem é que está tocando cada instrumento dentro de cada uma das músicas. Mas como eu falei para vocês, nem todo mundo está acreditado aqui, mas tem algumas pistas, né? Mas só para vocês entenderem como funciona, ó, aqui em cima vai o nome do álbum ou do artista, aqui o estúdio onde foi gravado, está escrito ali Wick, né? Que é a casa do Ronnie Wood, e aqui quem assina a produção. E quem assina a produção junto com o Ronnie Wood é o engenheiro de áudio e cofundador do famoso estúdio Record Plant de Nova York. Está aqui o Gary Kellgren, né, que era então do famoso estúdio Record Plant, Nova York, que gravou milhares de discos, assim, o Gary foi produtor de discos do Frank Zappa, produziu algumas coisas do Jimi Hendrix também com o próprio George Harrison, Dave Mason, Velvet Underground, Steve Wonder, enfim, um produtor de mão cheia que o Ronnie Wood recolhe ele, diz, vem aqui para casa, mais um que ele agrega para morar dentro da casa dele, então ele leva para lá então o Gary Kellgren, que então assina junto com ele a produção do álbum. O Gary também tinha participado de algumas gravações com o Sly and the Family Stone, então também já estava familiarizado com Andy Newmark, que era o baterista não só do Family Stone, como também do Ronnie Wood nesse momento. Então vamos lá, vamos fazer um passeio então por alguma das faixas aqui, então cada lado é um lado e tem essas, é super bonito isso, né, tem essas intervenções artísticas, né, conhecidas do próprio Ronnie Wood. Então vamos lá, a faixa número 1, a faixa que abre o álbum é a música I Can Feel the Fire, composta pelo Ronnie Wood, e aqui a gente já começa, já na largada tem uma super história, mas vou ler antes para vocês quem tá, pelo menos aqui, né, na descrição de quem participa de cada uma das faixas. Vamos lá. Tá o Ronnie Wood na guitarra elétrica e vocais, na percussão o Ronnie Wood, o Keith Richards e o Andy Newmark,
né, que também assina a bateria do Andy Newmark, e no baixo o Willie Weeks. Essa cozinha era a cozinha básica do Ronnie Wood, né, o Willie Weeks no baixo e o Andy Newmark na bateria. Aí tem já também o Keith Richards na outra guitarra, e aí aqui começa também a gente a desvendar algumas coisas, porque vamos ver se dá para mostrar o detalhe aqui para vocês. Mick J, o famoso Mick Jagger, que aqui é acreditado também numa guitarra base, e bem embaixo ali está escrito inspiração, que eu já vou explicar para vocês. Deixa eu terminar aqui quem mais está participando. Tem ainda o Ross Anderson na steel drum, né, numa bateria mais percussiva, e também o Ian Mack nos teclados, né, no Hammond, o tecladista dos Faces e grande parceiro do Ronnie Wood. Essa participação do Mick Jagger aqui é super curiosa, porque ela também, aqui na biografia, né, do Ronnie Wood, traz também mais algumas informações, não só sobre essa faixa, I Can Feel the Fire, como também da música It's Only Rock and Roll. E aqui no crédito, né, isso também é curioso, tá só o crédito do Wood ali, mas essa música, segundo a autobiografia, o Ronnie Wood pediu uma força para o Mick Jagger para ajudar ele a terminar a letra, terminar a música. Estavam lá na casa, tudo muito doido e tal, e ele chegou ali para o Mick Jagger e disse: me ajuda aqui a terminar essa música e tal, preciso de uma força, não estou conseguindo encaixar uma letra legal e tal. E aí o Mick Jagger deu uma força para ele e pediu também, vejam bem, aí o Mick Jagger diz: já que eu vou te ajudar nessa tua música, tu me ajuda numa que está surgindo aí também, que se chama It's Only Rock and Roll. Sim, exatamente. Então, nesse momento onde eles estão criando, né, finalizando a primeira música, né, I Can Feel the Fire, ela também é o momento onde também estão finalizando a música It's Only Rock and Roll. E tem uma história que é muito boa, né, nisso aqui. E o Mick Jagger, então, participa também nos vocais, né? E é impossível tu não escutar o Mick Jagger, né, cantando nessa faixa, então ele está acreditado aqui apenas como vocal, guitarra rítmica e inspiração, porque quando a música It's Only Rock and Roll foi lançada pelos Rolling Stones, também por questão de crédito, também só tinha um recadinho ali, inspiração Ronnie Wood. Na verdade, It's Only Rock and Roll é do Ronnie Wood e do Mick Jagger, e I Can Feel the Fire também é da dupla Ronnie Wood e Mick Jagger. E o que reza a lenda, assim, essa música, tanto I Can Feel the Fire quanto It's Only Rock and Roll, tem ainda, que estava na casa também, na turminha, apenas David Bowie. Sim, David Bowie também passou pela sessão e deixou também uns backing vocals, não só na I Can Feel the Fire, como na It's Only Rock and Roll, como a gente veio a saber mais recentemente também, quando foi, né, em biografias e entrevistas dos Rolling Stones também. E o que aconteceu na gravação, eles fizeram a demo, a primeira demo da It's Only Rock and Roll dos Rolling Stones foi gravada na casa do Ronnie Wood, mas sem a participação dos outros Rolling Stones. Estava na bateria o Andy Newmark, também na outra, né, também estava o Willie Weeks no baixo, enfim, a cozinha era essa, e o Mick Jagger depois levou, né, essa gravação demo, né, essa gravação guia, né, como se chama, para os estúdios dos Rolling Stones para finalizar por lá. E tem uma história muito boa que também está na autobiografia, que daí o Keith Richards ligou quando estavam finalizando It's Only Rock and Roll, avisou o Ronnie Wood: Ronnie, não te preocupa, eu fiz a questão de deletar, né, de apagar, não dizia delete essa palavra, né, mas enfim, eu tive cuidado de apagar cada um dos trechos e gravar em cima com os Rolling Stones, então não te preocupa, não vai estar ali os outros músicos e tal. E o Ronnie Wood brinca até hoje, mas ele só esqueceu de apagar um violão de 12 cordas que tem em It's Rock and Roll, então ele brinca: não, tu não apagou tudo, eu já estava nos Rolling Stones antes de ter entrado oficialmente, então tem um violão de 12 cordas que o Keith Richards esqueceu de apagar, e depois o resto, né, o Mick Jagger, né, o Keith, né, o Mick Taylor, toda essa turma regrava então a música, pegando como guia a música da sessão, que nessa mesma sessão, nessa época também foi gravada então a música que abre o álbum, com a música I Can Feel the Fire. A segunda música é uma das minhas prediletas do álbum, porque juntou numa mesma música não só tocando, como também
na composição. É uma música que é assinada por ninguém menos que Ronnie Wood e George Harrison. Sim, o Beatle George em Far East Man, música então do Ronnie Wood com o George Harrison, gravada então lá nos estúdios do Ronnie Wood, que tem a seguinte ficha técnica aqui, mas para vocês terem ideia, o George Harrison não é acreditado como músico, apenas na composição, mas ele toca assim, eu já vou falar para vocês. Mas aqui, quem está acreditado é o Ronnie Wood na guitarra elétrica e vocais, o Mick Taylor dos Stones no baixo, o John Russell, né, no teclado, tá até a fotinho do John Russell aqui, né, que é o tecladista que já vinha gravando com toda a galera, principalmente ali nos discos também do Rod Stewart e tal, um super tecladista, tá também acreditado aqui. E no órgão, o Ian Mac, né, dos Faces, no piano, e o Andy Newmark na bateria. Só que também no livro, na autobiografia, é, né, revelado, mas também se tu é fã do George Harrison, tu vai conseguir escutar. O George Harrison nessa faixa também grava não só a slide guitar, como também de vídeos vocais em alguns momentos com o Ronnie Wood, né? Essa música, então, esse álbum do Ronnie Wood, que foi lançado em setembro de 74, também essa música, Far East Man, vai aparecer no mesmo ano, em 74, só que lá em dezembro, no álbum do George Harrison, né? Ela também tá, mas daí uma outra versão aqui no Dark Horse, que é lançado em dezembro de 74, não tem a participação do Ronnie Wood, mas ele é acreditado, né? Assim como aqui no próprio álbum do Ronnie Wood, como também compositor e letrista também da faixa, mas o George Harrison também participa da Far East Man, que é a segunda música do álbum, e para mim uma das prediletas, não só na versão do Ronnie Wood, como também na versão do próprio George Harrison, em dezembro do mesmo ano. Seguindo, vem uma outra faixa, agora uma faixa composta pelo Ronnie Wood, chamada Mystifies Me, que traz daí uma cozinha diferente, não é? Nessa faixa não é o Willie Weeks e Andy Newmark, e sim, na bateria, o Mick Waller, que foi baterista do Jeff Beck Group, junto com o Ronnie Wood e o Rod Stewart lá no finalzinho dos anos 60, né, na primeira formação, ali nos dois primeiros álbuns do Jeff Beck Group. Então o Mick Waller toca bateria nessa música, tem ainda no baixo o Pete Sears, que era um super baixista também, um tecladista, que também participava de todos os discos solo do Rod Stewart até ali 1975 no baixo, no teclado, enfim, também era um multi-instrumentista, mas o Peter Sears aparece aqui acreditado como baixista, assim como nos álbuns do Rod Stewart, ele também aparece como baixista e tecladista, também aparece aqui acreditado como além de baixista, como piano elétrico também, o Ian Mac no órgão, tem o Ronnie Wood, né, na guitarra elétrica e também vocal, obviamente, e tem também o Rod Stewart nos vocais e o Martin Quintin, esse aqui eu ainda não descobri quem é, mas era o brother deles, mas está aqui ali a carinha do Rod Stewart junto com o Ronnie Wood, então aqui também tem vocais matadores do Rod Stewart, né? Imagina Rod Stewart fazendo backing vocals para o Ronnie Wood, né? Então, para vocês verem o tamanho da história e da loucura que era por aqui, né? Então, nessa terceira faixa muda a cozinha, principalmente, então vem o baterista que era do Jeff Beck Group e o baixista, o Peter Sears, que estava tocando já direto já era da turma, né? Porque ele participa desde o primeiro álbum solo do Rod Stewart. Seguindo, a faixa número 4, que é maravilhosa também, que é a música Take a Look at Guy. Então tá aqui também, já vem também acreditado, né? Aqui tem um desenho do Keith Richards, eu vou ler para você quem está participando aqui, é o Keith Richards na guitarra elétrica, o Ronnie Wood no baixo e na guitarra, o Andy Newmark na bateria, nos backing vocals, Ronnie Wood e Rod Stewart novamente, e também o Mick Taylor na guitarra elétrica e também no piano elétrico o Ian Mac. Então aqui a gente tem, por exemplo, né, tem o Mick Taylor e o Keith Richards, dos Rolling Stones, mais o Rod Stewart no backing vocal, mais o Ian Mac nos teclados, então vai juntando toda essa turma, uma faixa assinada pelo Ronnie Wood. Então, Take a Look at Guy é uma música que, inclusive, logo que o Ronnie Wood foi para os Stones, é uma música que, às vezes, os próprios Rolling Stones tocavam essa faixa. Vamos para a faixa número 5, a penúltima do lado A, que é a música Act
Act Together, que é assinada, a composição é do Keith Richards, né? Imagina, o Keith estava 4 meses na casa dele, também colocou umas músicas dele para rolar aqui, que poderiam... E assim, gente, praticamente todo esse álbum aqui, muitas das músicas poderiam estar tranquilamente em qualquer disco dos Rolling Stones, né? E muitas quase chegaram lá, né? Mas vamos lá. A Act Together, então, assinada pelo Keith Richards, tem o Keith Richards, obviamente, na guitarra, o Keith Richards também no piano elétrico e nos vocais e também no violão acústico, né? Também na bateria o Andy Newmark, Ian Mac no baixo, o Ronnie Wood na guitarra elétrica e também vocais, o Willie Weeks no baixo, tem ainda o Ron Wood, né, no vocal principal e a segunda voz do Keith Richards. São as informações que temos aqui, então, neste board aqui de estúdio. Então, a música faixa assinada pelo Keith Richards, que é maravilhosa, por sinal. É Act Together. Fechando o primeiro lado, a música 6, é Am I Groovy New, com o Andy Newmark na bateria, o Willie Weeks no baixo, o Ian Mac no sintetizador, num ARP synthesizer, Ronnie Wood na guitarra, vocal e harmônica, Keith Richards no vocal e guitarra elétrica, e o Mick Jagger nos vocais junto. Então, tu vê que o Mick Jagger vai transitando em algumas dessas faixas, né, com, às vezes, só para dar um gritinho, inclusive dessa faixa é exatamente isso, o Mick Jagger entra só para dar um gritinho no refrão e canta algumas frases junto, assim, ele tá ali, tá na área, assim, se escondendo em algumas faixas, mas, né, pelo ouvido a gente pega o Mick Jagger em várias dessas faixas, e aqui, acho que quem aqui tá deitado aqui é o engenheiro de áudio, que eu desconfio que seja o mesmo que aparece aqui no cantinho da capa, um engenheiro de áudio chamado Chuck. Então terminamos aqui um passeio pelo lado A do álbum I've Got My Own Album to Do, 50 anos dessa pérola. Vamos para o lado B, o lado 2 do álbum, que abre com a música Shirley, composta pelo Ronnie Wood, com ele nos vocais, guitarra elétrica e também o Mick Taylor no Wurlitzer, né? O piano elétrico ali, o Wurlitzer, o Mick Taylor arrasando no Wurlitzer, por sinal. Tem o Andy Newmark na bateria, Ian Mac no sintetizador ARP e o Mick Taylor no baixo. Então, o guitarrista dos Rolling Stones na época, o Mick Taylor, toca nessa música, ele toca baixo e toca também o Wurlitzer. A música número 2 é a Cancel Everything, que tem, de novo, a mesma cozinha, né, do Andy Newmark e do Willie Weeks no baixo, o John Russell no piano elétrico e no piano acústico. Temos também o Ronnie Wood na guitarra e vocal, Keith Richards também guitarra e vocal, e também temos tem backing vocals aqui que tem ainda algumas meninas que participam, a famosa Doreen, a Irene e Rudy. Não sei quem são essas meninas, mas arrasam nos backing vocals. Seguindo, mais uma faixa assinada, a composição pelo Keith Richards, é a música Sure the One You Need, que é maravilhosa. Bom, todo esse disco é todo maravilhoso, né? Tem, de novo, a mesma cozinha do Andy Newmark, Willie Weeks no baixo, Ian Mac no piano, temos os vocais, guitarra elétrica, slide guitar do Ronnie Wood, e o Keith Richards atacando aqui também no vocal principal. Então aqui a gente tem o Keith Richards como a primeira voz na música, também, obviamente, na guitarra. Seguindo, que também essa próxima aqui, se não me engano, é o único cover, digamos assim, a única música que não foi composta pelo Ronnie Wood ou pela turminha ali, que é uma música chamada If You Gotta Make a Fool of Somebody. Eu já trago um pouco mais de detalhes, mas aqui a gente tem o Ian Mac no órgão, temos o Ronnie Wood em guitarra elétrica, guitarra acústica, o Mick Taylor no sintetizador ARP, no baixo o Willie Weeks, na bateria o Andy Newmark, nos vocais junto com o Keith Richards e o Ronnie Wood, temos o Rod Stewart numa performance maravilhosa, e é o que faz para mim talvez uma das grandes músicas desse álbum também, e o Keith Richards na guitarra elétrica. Então é um álbum aqui que também tem um protagonismo muito forte dos vocais do Rod Stewart. Nesse cover, nessa música, ela saiu originalmente em 1962 num álbum do James Ray. O James Ray, como eu já falei em outros, já trouxe aqui nesse álbum I've Got My Own,
que traz aqui o I've Got My Mind Set on You, né? Confundi, né? Mas anyway, entenderam, né? Aqui o James Ray é o que lançou essa música em 1962, uma versão maravilhosa. Eles regravam essa música de uma maneira impressionante. A versão original é muito boa e a versão do Ronnie Wood é melhor ainda mais com o desempenho dos vocais do Rod Stewart ajudando a turminha. Então essa é a faixa número 4, que traz então um time maravilhoso, e realmente escutem essa faixa, aliás, escutem esse álbum inteiro, porque realmente é maravilhoso e é cheio de grandes canções. Para fechar o álbum, a última música também tem uma história legal que ele conta na biografia. A música se chama Kraut Music e ela é assinada pelo baixista, pelo Willie Weeks, e o que ele conta é uma faixa instrumental no álbum. O Ronnie Wood conta na biografia, na autobiografia, que um dia ele, né, em algum momento daquela loucurada, tava o Willie Weeks no canto de uma sala fazendo uma linha de baixo muito louca e tal, e o Ronnie Wood chegou para ele, vem cá, que é isso aí que tu tá tocando? E era um exercício de aquecimento que o Willie Weeks usava e tal, antes de começar a gravar e tal, e o Ronnie Wood disse para ele, não, cara, isso é uma música, vamos gravar algo em cima disso e tal. Então essa última faixa, que é a faixa instrumental, é em cima de um exercício de aquecimento que o Willie Weeks usava antes de gravar, e o Ronnie Wood falou numa das entrevistas que eu vi que ele fala sobre o álbum, que conta que ficou muito feliz, que foi a primeira vez onde o Willie Weeks, que era um baixista que já tinha passado por várias bandas, um super baixista, que enfim toca até hoje em Eric Clapton, tocou em todos os discos do George Harrison também, e é a cozinha de todos os álbuns solo do Ronnie Wood. O Ronnie Wood fica super honrado e faceiro, inclusive como eu colocou o crédito assinando a faixa como faixa autoral do Willie Weeks, foi a primeira vez que o Willie Weeks ganhou alguma grana por ter um nome acreditado na composição de alguma música. E aqui a gente tem nas guitarras, né, o Ronnie Wood, o próprio Willie Weeks também faz umas guitarras, e o Keith Richards na bateria, o Andy Newmark, no sintetizador o Ian Mac, né, num ARP synthesizer, e o Ronnie Wood também na segunda guitarra, além do próprio Willie Weeks, né, que está aqui a fotinho dele, aqui, o Willie Weeks junto com o Ronnie Wood, mas deixa eu pegar a contracapa que explica, me mostra melhor aqui, o grande baixista Willie Weeks, fechando o álbum então com a faixa instrumental chamada Kraut Music. E agora vamos para o momento final, onde eu vou trazer rapidamente para vocês os detalhes de cada uma das prensagens que eu tenho aqui por enquanto, né? Como eu falei para vocês, é um álbum que eu coleciono e estou atrás de algumas outras edições, sempre que eu encontrar uma edição barata, que eu não tenho, que hoje em dia é, infelizmente, cada vez mais raro encontrar discos por preços acessíveis, mas enfim, isso é uma outra história, mas vamos na sequência, então eu vou trazer detalhes dessas prensagens que eu tenho aqui do I've Got My Own Album to Do, Ronnie Wood. A primeira que eu trago para vocês é essa prensagem aqui, tá? Que é a primeira prensagem original americana, lançada então em setembro de 1974. Esse aqui tem, o que está na minha mão aqui, literalmente tem 50 anos essa belezinha aqui, toca e tem um som incrível. Depois no final eu vou dizer qual é a melhor prensagem que eu tenho aqui por enquanto, mas enfim. Tá aqui então, prensagem original americana, de 1974, que assim como as outras prensagens, com uma exceção apenas, sai aqui pela Warner Bros. Tá? Então essa aqui é a prensagem original, primeira prensagem norte-americana que sai pela Warner Bros. Em 1974. Na sequência eu já vou trazer outra prensagem que eu tenho de 1974, na real já vou revelar para vocês, é a que tem o melhor som das que eu tenho aqui, é surreal o som disso aqui. Agradeço ao meu amigo Daniel Bacchieri do Street Music Map, né, que trouxe para mim lá da Austrália. Ele encontrou essa prensagem japonesa original de 1974, primeira e única prensagem japonesa, linda demais, zerada, impressionante, assim como todos os álbuns japoneses. O label repete, né, assim como eu mostrei antes na prensagem norte-americana, claro, com alguns detalhes ali, né? Tá aqui então, essa prensagem maravilhosa, é a melhor prensagem em termos de som das que eu tenho aqui, é essa prensagem
japonesa, então, que também, né, eu vou pegar apenas um, né, mas vem encartado em todos, então esse storyboard, vou pegar a japonesa, que é diferentona, então vem encartado aqui o trackboard, né, e aqui nessa versão japonesa ainda vem todas as letras completas e algumas coisas escritas que eu não sei a tradução, mas enfim, álbum japonês, já a gente garantia de qualidade total de som e também, né, do cuidado que eles têm também com os encartes, né? Então tá aqui, essa é a prensagem original japonesa. Agora eu vou trazer uma prensagem super curiosa que muda a capa e é uma das únicas onde revela assim mais a participação de outros músicos. Eu trago para vocês essa prensagem aqui, é uma edição que saiu na Inglaterra em 1985, tá? Com essa capa diferente, mas replicando, porque no mesmo ano, em 1985, essa capa saiu primeiro na Austrália, numa reprensagem desse álbum. Saíram duas edições na Austrália, trazendo aqui, né, e claro, já revelando aqui na capa o que não se revelava em outras edições, colocando, por exemplo, a participação do Mick Jagger e do Mick Taylor e do Rod Stewart. Então essa capa saiu somente na prensagem de 85 na Inglaterra e na Austrália, tá? Teve duas prensagens na Austrália e depois essa daqui na Inglaterra, que é a contracapa, né? Ali o Keith e o Ronnie Wood, e essa única que sai por um sublabel, assim, aqueles labels obscuros, né? É quase um pirata, na verdade, replicando a prensagem australiana, né? E o label é diferente, o único que tem o label diferente, que sai, então, nessa prensagem que eu tenho aqui, de 1985, sai pela Thunderbolt Records. Então, nessa prensagem é a única que tem essa capa diferente. Quando eu vi essa capa diferente, eu fiquei enlouquecido, é óbvio que eu peguei, né? Meu sonho ainda é encontrar as originais australianas, né? Porque essa prensagem aqui, ela só reproduz a mesma arte de capa e contracapa que saiu no mesmo ano na Austrália. Para encerrar, uma última edição que eu tenho por enquanto aqui, né? Também mesma capa, contracapa também, só que essa daqui é uma prensagem que saiu em 2020 pelo label chamado Music on Friday. E vejam bem, vou tirar aqui para revelar para vocês, com este disco lindo. E aqui também com um label diferente. Tá aqui, essa prensagem então saiu em 2020 nos Estados Unidos e na Europa. Essa é uma prensagem, a versão norte-americana que eu tenho. Tá aqui. Pela Music on Friday. Confesso que apesar de ser muito bonita essa edição, não tem um som muito bom. Aliás, as prensagens da Music on Friday, eu tenho outros álbuns de outros artistas aqui, eu acho que ela tem uma compressão estranha, assim, não me agrada muito, mas enfim, né, como colecionador deste álbum, como eu falei para vocês, é o único álbum que eu realmente coleciono aqui na minha discoteca. Eu tô atrás já e logo espero encontrar. Tem uma versão argentina, saiu aqui na Argentina, aqui, porque eu digo que eu moro aqui no sul do Brasil e aqui do lado, enfim, mas saiu na Argentina com aquele lance, né, da tradução do nome, né, Tengo mi proprio álbum, que é ser mi proprio álbum, algo assim. É uma prensagem que eu estou atrás, então, há bastante tempo, mas eu sei que esse ano vai pintar, porque eu já estou com algumas fontes buscando para mim essa prensagem. Como eu disse, é o único álbum que eu coleciono. Quis trazer rapidamente aqui algumas essas quatro prensagens que eu tenho. Então, aqui, retomando, a original de 1984, da prensagem americana. Aqui a prensagem original japonesa, também de 74, e é o que tem o melhor som aqui, dessas quatro que eu tenho por enquanto. Aqui a prensagem britânica de 1985, replicando, saiu com essa capa também na Austrália, em duas prensagens no mesmo ano. E por fim, essa prensagem que é a de 2020, que enfim vem com essa edição colorida. Mas é isso, eu trouxe aqui, tentei ser breve, eu sei que não consegui, mas é que tinha muita história, ficaram outras histórias de fora. Imagino, fico na torcida de que saia alguma coisa especial nos próximos dias ou nos próximos meses, do próprio Ronnie Wood trazendo novas informações. Inclusive, eu esqueci de contar um detalhe que tem também no livro, que ele conta que em algum momento ele ia desvendar muito dos arquivos. Ele tem arquivado várias sessões
que não foram divulgadas, né, até hoje, não foram lançadas até hoje. Então, para desespero dos colecionadores, assim como eu, pode ser que saia uma edição nova comemorativa de 50 anos com muitos bônus track, porque o Ronnie Wood falou que ele tem guardado praticamente todos os rolos de várias sessões, inclusive de uma que eu comentei antes ali, de uma sessão onde eles ficaram a noite inteira tocando uma música apenas no acorde de Mi, porque ele ensinou então o Keith Moon e o Ringo Starr a tocar guitarra, e com o Andy Newmark na bateria. Essa sessão existe e está nos arquivos do Ronnie Wood. Então foi isso, gente, uma celebração dos 50 anos desse álbum, um dos meus álbuns prediletos da história do rock, e com a participação que daqui a pouco vão surgir outras informações. Então a gente tem aqui David Bowie participando, tem George Harrison, a gente tem os Rolling Stones, o Mick Taylor, o Mick Jagger, o Keith Richards, tem o Ian Mac, o Rod Stewart, enfim, uma infinidade de artistas nesse álbum espetacular. Se tu não conhece ainda, vai atrás, recomendo fortemente. Então é isso, pessoal, foi um prazer, a gente se encontra novamente aqui em Altos Plays. Até mais.